Fala galera, beleza? Mais uma aulinha para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho de geometria analítica, tá? Nessa aula eu vou abordar a ideia de ponto e reta. Vamos começar com ponto, tá? Para a gente poder estudar bem a geometria analítica, eu coloquei aqui, uma palavra, né? São duas palavras que seguem o conteúdo básico para a gente estudar a geometria analítica. Quando a gente estuda geometria analítica no conteúdo do ensino médio, a gente tem tudo a ver com o plano cartesiano. Então eu fiz primeiro um plano cartesiano aqui para a gente poder dar uma discutida rápida, né? Por exemplo, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, primeiro, é um plano, ele está no quadro aqui, ele pode estar no seu caderno, pode estar no seu livro, né? Ele é formado por dois eixos, um eixo horizontal chamado de eixo das abscissas, e também um eixo vertical chamado de eixo das ordenadas, né? A gente tem letras para representar esses eixos. O eixo horizontal a gente chama de eixo X, normalmente, e o eixo vertical de eixo Y, ok? Então, quando a gente faz um plano cartesiano, como demonstrei aqui, né? O encontro dos dois eixos a gente chama de origem. Se eu vou para a direita, o meu valor de X aumenta, se eu for para a esquerda, o meu valor de X diminui. Se eu for para cima, o valor do Y aumenta, se eu for para baixo, o valor do Y diminui. Esses dois eixos dividem para a gente aqui, né, o plano em 4 quadrantes. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando que nos eixos eu tenho uma informação excelente que o concurso adora colocar e ele não vai te dar isso de forma implícita, tá? Ele vai te, olha, sabendo disso, você vai ter que sacar essas informações. Por exemplo, se eu coloco, né, se eu só vou para a direita e não vou nem para cima nem para baixo, em qualquer ponto do eixo X, o meu Y vale 0. Se eu não subo e nem desço, o meu Y vale 0, por mais que eu ande para a direita ou para a esquerda. Em contrapartida, se eu só vou para cima ou para baixo, e eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, né? Eu lembro que seu ponto é a origem, então é aqui que inicia todas as nossas distribuições, vamos dizer assim. Se eu só for para cima ou para baixo, eu estou mudando o valor do Y. Se eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, o meu valor de X vale 0. E por que isso é importante? Porque quando a gente estuda os pontos, que é a introdução da nossa aula, a gente sabe que o nosso ponto, vou colocar aqui, né? Lembrando que os pontos são representados por letras maiúsculas, a gente representa o nosso ponto por um par ordenado. E qualquer par ordenado representa um ponto, propriamente dito, dentro de um plano cartesiano. Então, quando eu digo para você, por exemplo, olha só, vou pôr aqui um ponto B. Eu não sei quanto vale o X, porque eu não coloquei a escala ali. Mas eu sei que nesse ponto B, o meu Y, ou a minha ordenada, vale 0. Por quê? Porque ele não foi nem para cima, nem para baixo. Em contrapartida, se eu coloco aqui um ponto C, né, eu consigo dizer que eu não sei quanto vale o Y, porque eu sei que ele é negativo, porque foi para baixo. Mas como ele não foi nem para a direita, nem para a esquerda, o meu X, né, a minha abscissa, nesse ponto C, vale 0. Pontos no eixo sempre tem uma das características iguais a 0. Beleza? Vamos falar rapidinho agora, então, algumas características que a gente estuda de acordo com os pontos. Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Os dois primeiros conceitos que eu quero trabalhar, distância entre dois pontos e o ponto médio entre dois pontos. O ponto que está exatamente no meio daqueles dois pontos, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho de distância. Para eu poder trabalhar com distância, eu já coloquei aqui um exemplo para vocês de dois pontos no plano cartesiano, tá bom? O que eu quero fazer para induzir vocês aqui é entender primeiro o que seria a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos seria exatamente um segmento que une esses dois pontos, né? Então eu tenho aqui, ó, esse segmento aqui, eu vou chamar de D, porque é a distância entre esses dois pontos. Como é que eu consigo determinar, né, o valor dessa distância? Olha só, sempre que eu for trabalhar com distância entre dois pontos, a ideia implícita que a gente tem aqui é essa aqui, ó.
que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. A distância que eu quero, que é o Dzinho aqui, é sempre a minha hipotenusa, tá? Ah, professor, mas espera aí, e quando os dois pontos estiverem, né, com o mesmo valor de x ou o mesmo valor de y? Galera, aí fica bem tranquilo. Se eles têm o mesmo valor de x ou o mesmo valor de y, você só precisa ver a diferença que a gente tem entre o outro parâmetro. Se o x é igual, eu só preciso ver a diferença entre o y. Se o y é igual, eu só preciso ver a diferença do x, tá? Mas no caso, eu peguei dois pontos que não têm o mesmo valor de x e o mesmo valor de y, o que a gente tem é exatamente essa figura. Como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo? Quando eu falo em triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês, opa, beleza, Teorema de Pitágoras. Se eu fosse usar o Teorema de Pitágoras aqui, eu vou usar daqui a pouquinho, eu faria o quê? Olha, a hipotenusa quadrada é igual ao cateto quadrado mais cateto ao quadrado, e eu consigo resolver. Eu só preciso descobrir quanto vale os catetos. E para isso, repare que eu achei um outro ponto aqui, C, né? Se eu fosse colocar os pares ordenados, quem é o par ordenado do A? O x vale menos 1 e o y vale menos 2. Quem é o ponto, o par ordenado do B? O x vale 3, o y vale 1. Quem é o C? Né? O C, o x vale 3 e o y vale menos 2. Lembra que eu falei sobre a distância entre dois pontos que estão com o mesmo valor do parâmetro? Como é que eu acho a distância do ponto A até o ponto C? Forma bem simples. Eu tenho 1 para a esquerda aqui e 3 para cá. Então, essa medida total aqui nada mais é do que eu fazer a diferença de um com o outro. Ah, professor, e qual que eu vou usar? Tanto faz. 3 menos 1 vai dar 4. Se eu fizer menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Só se liga que distância sempre é positivo. Então, aqui vale 4. Da mesma forma, né? Ó, o x é igual. Como é que eu acho essa distância total aqui? Né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então eu sei que o total da distância vai dar 3. Mas se eu fizesse também 1 menos 2, 3. Ou menos 2 menos 1 menos 3, lembrando que distância é positivo, distância vale 3. Ok? Ou seja, eu conheço os valores dos catetos. Para eu achar essa distância aqui, eu simplesmente aplico o Teorema de Pitágoras. E eu já sei que você reparou que esse triângulo é pitagórico, né? Ó, 3, 4, logo a nossa distância vale 5. Mas como é que eu acho uma fórmula para a distância entre dois pontos? Eu vou pegar raiz quadrada, xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, tá? Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Ah, professor, então quer dizer que se eu trocar não tem problema? Não tem problema, até porque olha na conta. Vamos supor que eu tivesse chegado a uma distância menos 4. Distância é só positivo, mas vamos dizer que você, por algum engano, esqueceu que a distância é positiva e colocou menos 4, tá? A hora que eu jogar na fórmula, eu vou levar ao quadrado, né? Vai ficar menos 4 ao quadrado. E toda vez que eu levar um número ao quadrado, ele vai ser positivo, tá? Então não teria problema nenhum. Para achar o ponto médio é o ponto que está exatamente no meio, vou chamar aqui de M, né? Como é que eu faço para achar esse valor? Galera, a forma mais simples possível, tá? Eu vou achar ponto médio na horizontal, ponto médio na vertical. Como é que eu faço para achar o ponto médio? Qual é o ponto médio entre o A e o C e qual é o ponto médio entre o B e o C, tá? Como é que eu faço para achar esse ponto médio? Eu vou achar o valor do x aqui, o valor do y aqui. Eu simplesmente somo os dois, então eu vou colocar aqui xa mais xb e divido por 2. Eu faço a média das duas abscissas. E para o ya mais yb divididos por 2. E tenho aqui a minha ordenada. E essa é a fórmula do ponto médio, tá? Sem ter que ficar pensando, professor, como é que eu vou pensar em dividir aquele segmento por 2? É bem mais simples do que aquilo que a gente está pensando, tá bom? Vamos evoluir agora pensando em 3 pontos no plano cartesiano. Galera, 3 pontos no plano cartesiano, eu vou tentar
como é que eu posso dizer assim, induzir vocês a pensar em uma coisa, tá? Depois a gente vai discutir esse assunto. Olha isso aqui, ok, coloquei 3 pontos no plano cartesiano, porque o assunto são 3 pontos no plano cartesiano. Eu pergunto para você, sempre que eu coloco 3 pontos no plano cartesiano, que figura eu formo? Se você respondeu triângulo, eu lamento dizer, mas eu induzi o seu erro, porque aqui eu fiz um triângulo, tá? Porém, para eu poder afirmar que 3 pontos vão formar um triângulo no plano cartesiano, eu preciso de uma outra informação. Qual seria a informação? Para eu formar um triângulo com 3 pontos no plano cartesiano, eu preciso que esses pontos sejam não colineares. Pontos não colineares são pontos que não estão na mesma linha. Por quê? Porque se eu coloco 3 pontos na mesma linha, e entenda que eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, o ponto X, o ponto Y e o ponto Z. Esses 3 pontos, eles estão no plano cartesiano, mas eu não consigo formar com eles um triângulo, tá bom? Isso é importante pra gente. Qual é o detalhe? Sempre que eu digo para você de 3 pontos não colineares no plano cartesiano, a gente acaba formando aqui um triângulo. Existem formas de você calcular. Nossa, ficou feio aí, mas tá nada. Existem formas de você calcular a área desse triângulo, tá? Eu já vi algumas pessoas falando assim, professor, eu consigo descobrir quem é a base, eu calculo a altura, base vezes altura divididos por 2. Beleza, qualquer triângulo pode ser calculado como, a área de qualquer triângulo pode ser calculado como base vezes altura divididos por 2. Mas, dentro da geometria analítica, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente tem outra forma de resolver para calcular a sua área, né? Então, eu teria como calcular essa área aqui usando uma outra regrinha. Como é que a gente consegue calcular a área desse triângulo, tá? A gente já teve uma aula anterior a isso, então eu vou tentar passar para vocês a forma. E o que eu vou falar para vocês agora, guarda essa informação porque ela vale para triângulos, que a gente está falando aqui com 3 pontos, tá? Porque é o que mais é cobrado em vestibular, cobrado em Enem, cobrado em concursos aí por aí fora. Mas isso que a gente vai fazer é válido para qualquer polígono dentro do plano cartesiano. Qual é a diferença? No triângulo, a hora que eu escolher quem vai ser o meu primeiro ponto, né? Vamos supor, vou escolher o A como primeiro ponto. O meu segundo ponto, tanto faz se vai ser C ou B. Por quê? Porque são vértices consecutivas do A. Quando eu vou para um polígono, um quadrado, um quadrilátero qualquer, um pentágono qualquer, sugestão, faça o esboço da figura. Não precisa ficar bonito, faça o esboço da figura. Por quê? Porque a fórmula que a gente vai usar aqui, ela vale para todos os polígonos, mas eu preciso colocar os vértices que eu vou usar ali em ordem, ok? Então, vamos lá. A área de um triângulo, como eu falei para vocês, eu vou começar com A. Eu vou pôr aqui X do A, Y do A. Escolhe qual vai ser o ponto que você vai pegar depois. Eu, por ordem alfabética, vou pegar o B. Mas se você quisesse colocar o C, não teria problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui XB, YB. Próximo ponto, C. XC, YC. E por último, galera, você reparou que você pegou o terceiro vértice, era o último vértice. Você volta para aquele que você iniciou. Então, XA, YA. Isso que está aqui a gente chama de determinico, né? E lembra algo de determinante, né? O detalhe é que determinante a gente calculava das matrizes quadradas, aqui não é quadrado, né? Eu vou pegar, vou calcular esse determinico e vou dividir por 2. Para você que talvez não lembre como é que calcula esse determinico, eu vou aproveitar e vou fazer o esboço desse cálculo, tá? Detalhe, né? Se fosse um quadrilátero, vamos pegar lá, vamos dizer que esteja em ordem ABCD, ficaria XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD e depois repete o primeiro novamente, tá? Então, se eu tenho 3 pontos, 3 vértices, eu vou ter 4 colunas. Se eu tiver 5 pontos, 5 vértices, eu vou ter 6 colunas e sempre vou ter um número de coluna a mais. Por quê? Porque o primeiro eu vou repetir lá no final, sempre, tá bom? Como é que eu resolvo isso aí? Eu tenho, nesse caso dos triângulos, né, 3 diagonais principais, multiplica essas diagonais principais e soma os resultados, os produtos.
né? Então eu teria aqui que a área do triângulo seria XAYB mais XBYC mais XCYA. E agora, se eu tenho 3 diagonais principais, eu tenho também 3 diagonais secundárias aqui, ó. E na diagonal secundária, como é que a gente fazia? Multiplica os elementos, né? E subtrai o produto. Então eu vou colocar a subtração já em evidência, vou deixar menos, e vamos colocar os produtos ali. Ó, XBYA mais XCYB mais XAYC. Tudo isso aqui a gente vai dividir por 2. Aqui entre nós, pessoal, aqui entre nós, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo eu decorar o determinícuo e depois aplicar do que ficar decorando quem eu vou combinar com quem, tá? E lembrando, poxa, se eu tenho um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, decágono, eu consigo aplicar a mesma fórmula, né? Vai aumentar a quantidade de diagonais principais e secundárias, mas é de boa se eu souber montar isso aqui. Não esquece de dividir por 2 lá no final, tá? A boa parte dos alunos acaba esquecendo exatamente da divisão. Galera, a área de triângulo está aqui, tá? E aí agora entra num quesito. Lembra que eu marquei os pontos X, Y e Z? Eles eram colineares. O que acontece se eu marcar esses pontos dentro dessa forma? Se eu tiver pontos colineares, é a mesma coisa que eu não ter triângulo, né? Não tenho triângulo. Só que, poxa, eu estou calculando a área de alguma coisa. Sabe o que acontece? Toda vez que eu tiver 3 pontos colineares, eu tenho a área igual a 0. Área igual a 0. Então, se eu quero, né? Existem questões que dizem assim, determine se esses 3 pontos são colineares, ou determine se esses 3 pontos formam um triângulo. Como é que eu posso fazer? Faz o determinícuo. O determinícuo deu igual a 0, quer dizer que a área é igual a 0, quer dizer que os pontos são colineares. Tá bom? É uma das formas mais simples e rápidas que a gente tem para testar se 3 pontos são colineares. Joia? Vamos falar um pouquinho sobre retas agora. Vamos lá, galera, falando de retas, lembrando que a gente ainda está falando sobre plano cartesiano, ou seja, retas nesse plano formado pelos 2 eixos, ok? Primeira informação é que a gente tem 2 tipos de equação da reta, uma a gente chama de equação geral, a outra a gente chama equação na sua forma reduzida, tá? Ambas as equações dizem a mesma coisa, que seria o quê? Todos os pontos que pertencem àquela reta. Professor, como assim todos os pontos que pertencem àquela reta? Vamos pensar comigo aqui. Se eu coloco, eu vou pôr aqui uma reta qualquer. Coloco essa reta, não sei se vocês enxergam bem. Opa! Coloco essa reta que eu coloquei no quadro aqui. Quantos pontos existem nessa reta, né? Eu vou pegar alguns deles. Eu tenho aqui um ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Eu tenho infinitos pontos, onde eu consigo mostrar alguns deles, tá? O que acontece? A equação geral e a equação reduzida, elas estão aqui para demonstrar, de alguma forma, todos os pontos que pertencem àquela reta. Ou seja, se eu tenho a equação na sua forma geral, eu tenho algo ax mais by mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais, tá? Então, para cada valor de x que eu colocar nessa equação, eu consigo calcular um valor de y. Ou, para cada valor de y que eu colocar aqui, eu consigo calcular um valor de x. O que seriam esses valores de x e y? Exatamente um ponto da reta, tá? A sua forma reduzida, repara que eu peguei daqui e transformei primeiro para cá, que é o quê? Eu isolar a incógnita y, né? Ou a ordenada dada na equação. Então, eu joguei o ax que estava positivo para o outro lado negativo, joguei o c que estava positivo para o outro lado negativo e passei o b dividindo, obtendo isso aqui. Acontece que existe uma outra forma de escrita, que é essa, que é um pouquinho mais bonitinha, y igual a mx mais n. Eu gosto de falar o seguinte, a equação geral da reta, beleza, ela é muito legal, né? Olha só que bonitinha. Então, para cada valor de x, eu consigo calcular o y, não tem problema nenhum. A ideia é que sempre vai estar igualado a 0 a equação geral. No entanto, a equação reduzida, o que isso aqui te lembra? Isso aqui te lembra a função afim.
E olha só que interessante, professor, isso aqui me lembra muito a função afim, né? A função afim era y igual a x mais b. Eu só mudei as letras para mn, mas continua tendo a mesma ideia. Por quê? Porque o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. A função afim é um jeito de eu demonstrar todos os pontos que estão naquela reta ali, tá bom? Então vamos tentar lembrar rapidinho. O que o coeficiente junto do x, que lá na função afim era a, né, que era y igual a x mais b, o que ele determinava pra gente? Ele era o coeficiente angular. Ele determinava se a nossa reta era crescente ou decrescente. O m vai fazer a mesma coisa. O único detalhe, galera, já que vocês já têm um pouco mais de experiência, é que essa minha reta, ela sempre vai formar um ângulo com o meu eixo x. Eu vou chamar de alfa, tá? O que acontece? Esse ângulo aqui tem tudo a ver com m, tem tudo a ver com o coeficiente angular. A gente diz que o meu m vai ser exatamente tangente daquele ângulo formado ali. Então, o meu coeficiente angular, ele vai determinar para mim se a minha reta vai ser crescente ou decrescente, por causa dessa informação que hoje vocês já têm a possibilidade de enxergar, tá? Então, a gente tem essa característica. Quando a gente estuda um pouco sobre retas, que é o caso aqui, a gente estuda, por exemplo, posições relativas entre retas e também a gente acaba estudando, né, o que é uma interseção entre duas retas. O que é a interseção entre duas retas? Onde duas retas se cruzam. Onde duas retas se cruzam sempre será um ponto. Como é que eu acho esse ponto? Dadas as duas retas, como é que eu acho esse ponto? Galera, se tiver na equação geral, você pode fazer um sistema. Se for a equação reduzida, você tem duas equações reduzidas, você sabe que y é igual a isso aqui, o y é igual a outra coisa, igual as duas, você vai estar calculando o valor do x, tá bom? Então, interseção entre duas retas vai ser possível. Professor, puxa, eu estou aqui com um exercício, eu comecei a resolver e não achei um ponto. Eu cheguei que zero é igual a zero. Sabe o que quer dizer que zero é igual a zero? Que todos os pontos estão na interseção. Ou seja, são retas coincidentes, retas que são exatamente na mesma posição, no mesmo lugar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre posições relativas. Isso aqui é só um resumo para a gente poder entender a posição relativa entre duas retas. Galera, temos aqui então as posições relativas que a gente estuda dentro da geometria analítica, né? Retas no plano cartesiano. Para eu poder explicar, eu peguei duas retas, chamei de R e S. Lembrando que retas a gente coloca minúsculo, ó, Rzinho e Szinho, tá? O que eu coloquei aqui? M1, N1, M2, N2. Eu mudei o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma forma genérica para a gente poder discutir as posições relativas. A primeira reta que a gente tem, retas coincidentes. Retas coincidentes, falei agora há pouco, né? São retas que estão exatamente no mesmo lugar. Para que elas estejam exatamente no mesmo lugar, pessoal, eu preciso ter a seguinte informação. O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular de outra. E o coeficiente linear de uma tem que ser igual ao coeficiente linear da outra. Ou seja, elas são exatamente iguais. A reta R e a reta S têm a mesma equação na sua forma reduzida. Professor, e na equação geral? Igual também, tá? Eu estou usando a forma reduzida por quê? Porque como eu trabalho com o coeficiente angular e o coeficiente linear, fica mais claro eu visualizar as diferenças entre as duas equações. Até porque a gente já trabalhou com a função afim. Então, o que eu estou fazendo é tratar a posição relativa de acordo com a sua equação na forma reduzida, tá? Professor, mas o exercício deu a equação geral. Transforma na reduzida, isola o y, você achou a reduzida. Quando é que as duas retas são paralelas? Elas são paralelas quando elas não se cruzam. Elas têm a mesma inclinação, né? Porém, elas não têm nenhum ponto em comum. A distância entre elas vai ser sempre a mesma. Ó, aqui estão paralelas, aqui estão paralelas, aqui estão paralelas. Porque a distância entre as tampas é igual à distância entre as partes de trás aqui, tá? Não muda a distância entre elas. Como que eu sei se elas são paralelas? Exatamente quando M1 for igual a M2 e o N1 for diferente de N2. E aqui eu quero fazer uma pequena observação. Existem alguns professores que falam o seguinte: porque retas coincidentes são um caso de retas paralelas. Galera, por definição, eu gosto de falar que são coisas diferentes. Porque na paralela, a primeira coisa que a gente fala para o aluno assim:
Ah, o que são retas paralelas? O aluno levanta a mão e fala, elas nunca se cruzam. E opa, coincidente, elas se cruzam, elas têm todos os pontos em comum. Então, eu digo que paralela e coincidente são coisas diferentes, tá bom? Retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Retas que se cruzam, elas têm o quê? Um ponto em comum. A gente não está trabalhando exatamente qual é o ângulo entre elas, ok? Mas eu sei que elas têm um ponto em comum. E para que elas tenham um ponto em comum, adivinha? O M1 tem que ser diferente de M2. Toda vez que o meu M1 for diferente de M2, eu tenho retas concorrentes. Eu nem preciso olhar o meu coeficiente linear, porque eu sei que eles serão concorrentes, tá? Então, eu olhei duas equações na sua forma reduzida. Só de olhar quem é o M e quem é o N de cada uma delas, eu já sei dizer, opa, coincidente, paralela, concorrente, tá? E aí, o último caso, galera, perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam, eles têm um ponto em comum, mas uma coisa específica, eles formam entre eles um ângulo de 90 graus. E a característica das retas perpendiculares é que se eu multiplicar o M1 vezes o M2, esse resultado sempre vai ser igual a menos 1, tá? Deixa eu falar uma coisa. Para que eu tenha um produto que dê menos 1, galera, sabe qual é a característica? Tem que ser o oposto e o inverso, né? O oposto do inverso, ou o inverso do oposto, tanto faz. Se eu conheço o M1, por exemplo, o M1 vale 2. Quem tem que ser o M2? Menos 1/2. Você inverte e troca o sinal. Se eu tiver essa característica, eles são perpendiculares. Galera, para terminar a aula de hoje, a última coisa que eu quero dizer para vocês é que existem N tipos de exercícios que você tem lá que envolvem o coeficiente angular, né? Que é o M, e um ponto, tipo, dado um ponto da reta e a inclinação, como que eu faço para achar a inclinação? Ou, dado 2 pontos, como é que eu faço para achar a inclinação? Tá? Eu posso usar essa forma aqui, ó, y menos x0 igual a m vezes x menos x0. A gente chama essa fórmula aqui de ioiô michicho, né? Professor, se eu tenho 2 pontos, consigo achar a inclinação? Consigo. Pega aqui, né? Lógico. Um ponto A, você vai substituir o x aqui, y aqui, o ponto B, o x aqui, y aqui. A hora que você isolar o m, você vai ter a inclinação. Se eu tenho a inclinação em um ponto, substitua o ponto no x0 e y0, substitua a inclinação aqui e você consegue encontrar assim a sua equação. Tá bom? Ioiô michicho extremamente necessário dentro desse assunto. Tá joia? Galera, eu sei que ainda existem alguns assuntos em questão de reta, que é distância de ponto a reta, distância de duas retas, no caso delas serem paralelas, né? Eu vou deixar isso para outra aula, quando a gente for tratar o restante de retas e circunferência. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Até mais!